texto é para qual propósito? É para quê? Para crescer, para multiplicar e para encher a terra. Pastor, eu já sou um abençoado. Então cresce, multiplica e enche a terra. Pastor, eu não estou crescendo e multiplicando e enchendo a terra. Mas você já é um abençoado. Então é isso que nós vamos entender agora. Você já recebeu a bênção para... Então, seja lá o que for que você faça ou deseja fazer, Deus quer que você faça em grande escala. Deus quer que você faça de forma que outras pessoas distantes desfrutem daquilo que você está fazendo. Por exemplo, tem pessoas agora do outro lado do mundo assistindo essa mensagem, porque tem alguém ali servindo com um dom. Tem eu aqui servindo com um dom. Tem você servindo. Então, eu estou crescendo, eu estou multiplicando e estou levando a palavra do Senhor aos 4 cantos do mundo hoje. Então, seja lá o que for que Deus te deu para fazer, seja um dom natural, uma habilidade, por exemplo, nos negócios, não faça nada pequeno, não. Porque pode até começar pequeno, porque geralmente tudo começa com uma semente. Mas quantos abacates tem dentro da semente de um abacate? Como é que você faz para saber? Planta. Na gaveta você não sabe. Quantos caroços de abacate tem dentro do abacate? Quantas sementes tem no abacate? Quantos abacates tem na semente? Então, olha o que Deus fez. Ele te abençoou para tudo que você for fazer, colocar as mãos, no mínimo frutificar, multiplicar e encher a terra. Não, tem um negocinho assim, tem um contatozinho ali. Cuidado com essas pessoas. Eu preguei, foi quinta. Foi quinta-feira que eu falei que em tempo de crise, as pessoas querem que você se comporte igual elas. Em tempo difícil, as pessoas vão te puxar para você copiar elas, porque elas são covardes. Elas não querem avançar. Elas querem manter você no padrão de mediocridade delas. Elas são pessoas que se conformam com o que têm. Quando Paulo diz que ele era alegre, satisfeito com o que ele tinha, Paulo não está falando assim, está tranquilo, eu já estou de boa, de maneira nenhuma. Tanto que Paulo trabalhava, inclusive, para não ser pesado ao irmão. Então, Paulo está toda hora trabalhando essa questão de semeadura, de multiplicar, de encher a terra, aqui esse princípio do Gênesis. Então, você já tem a bênção. É por isso que eu vou pregar três armas satânicas. Satânicas. 3 armas diabólicas que o inimigo usa para travar você numa ordem que Deus te deu. Por que é uma ordem que Deus deu? Mas o inimigo consegue parar algumas pessoas. Porque você dá ouvido mais ao que você ouve de A e B do que da ordem que Deus deu. É muito simples isso. Vamos ao texto aí agora. Mateus 26, 41. Você que está anotando aí, Mateus 26, 41. Como é que está a live aí? Eu estou bonito na imagem? Quem está vendo a live? Estou bonito? Usa aí algum aplicativo, algum recurso. Vocês conseguem ler ali? Vamos lá no 3, 2,5 e 3. Então a carne é isso aí. 1 Pedro 5, 8 e 9. A carne é isso aí. O que me chama atenção no texto que nós lemos em Mateus não é nem o texto, não é nem a advertência para vigiar. É quem mandou vigiar. Porque Jesus poderia falar assim, olha só, vocês estão comigo, está tranquilo. E pode descansar. Não, vocês estão comigo, o espírito está tranquilo, mas redobre a vigilância. Ele não disse como alguns crentes dizem, irmão, você precisa orar e vigiar. Não. Ele disse assim, vigia e ora. Pastor, para mim vencer, eu preciso investir mais em oração ou em vigilância? O que você acha? Vigilância. Embora Paulo vai dizer orar sem cessar, mas não é você ficar orando 24 horas. Eu já ensinei o que Paulo está dizendo ali outro dia. Então você precisa investir em vigilância.
redobrar a vigilância. Eu vou ler o 8 e o 9. Sede sóbrios. Sóbrios ali é a faculdade mental, tá, gente? Ele está falando da sua mente. Ele está dizendo para você ter as faculdades mentais adaptáveis aos momentos que você vai passar, de maneira que você não perca nenhum segundo das tentações que lhe sobrevirão, para você não cair. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão. O bicho miserável, ele é tão sem vergonha que ele vai imitar o comportamento e a voz do leão. Foi pela manhã, né, que nós estávamos numa instrução antes disso aí, que eu disse, tudo que Jesus é, o diabo... Eu estou rindo aqui porque falaram assim de manhã. Eu falei assim, tudo que Jesus é, o diabo, aí a pessoa, é igualzinho, mas não pode. Não pode. Aí eu falei de manhã por que as doutrinas satânicas são ventos de doutrina, porque ele traz como vento para enganar você, porque é descido do Espírito Santo, como é que foi? Um som como que um vento veemente. Então, você vai lendo as ações dele, é sempre imitando as ações de Jesus, tá bom? Então ele vai vir como leão, aí o negócio de leão de Judá, e pai, tu vai falar assim, pô, de repente é ele, de repente não é. Só que Davi identificou essa parada lá atrás, quem lembra? Veio o leão, Davi falou, não, é leão mesmo, e matou. Então fica atento, porque o som que ele vai emitir pode te enganar. E se o leão está muito atrás de você, está assim muito presente, pastor, ali o leão está ao derredor, mas em mim ele está ao redor mesmo, ele está muito perto. Pode ser que você está cheirando a carne. Beber uma água para poder aliviar. Né? Olha lá, para que quem está te rodeando? Para quê? Para te estragar. Então, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ele anda ao redor de todos, tá? De quem ora, vigia, não vigia. Mas se ele tiver muito assim, se tu perceber que você está sendo muito perturbado, possa ser. Não, porque quando eu me pego a orar muito, jejuar, pastor, eu percebo que as lutas aumentam. É o contrário. É um pouquinho ao contrário às vezes. Pastor, mas ele está investindo muito na minha vida, ele está sentindo o cheiro de carne. Queima esse negócio aí. Vamos no 9. Ao qual resistir firme na fé. Sabendo qual é a arma que você tem? Não, é na fé. Você só consegue resistir na fé. Não, pastor, mas porque eu estou orando, eu estou jejuando, estou subindo um monte. Isso é bom, continue, intensifique a sua oração e seu jejum. Vá ao monte, me chama, eu preciso ir, eu vou sempre que eu tenho oportunidade. Monte é muito bom, morei no monte 20 anos. Imagina como quando eu descia para comprar pão aqui embaixo. Meu rosto descia igual fogo. Eu morava no monte lá em cima. Aliás, já fui orar em monte que é menos do que o monte que eu morava, de altura. Eu achava pouco. Eu desenvolvi um trabalho com um amigo, espero que em algum momento ele vai estar assistindo aí, que é o João Primo. Alguns aqui conhecem? A gente subia todo final de semana para cima da minha laje, passava a noite lá orando. Faça isso. Separa um cantinho na sua casa, joga um óleo lá, de repente você precisa desse ritual. Se você é contra, eu respeito. Eu quero um óleo, tem óleo aí, vai lá, joga óleo, azeite, vinagre, alguma coisa. Álcool, veja, joga alguma coisa para espantar barata, lacrar, aquelas coisas. Faz o teu cantinho, tá ok? Para que o anjo do Senhor não chegue lá no cantinho onde ele já não te vê há muito tempo e cante para você. Hoje eu vim te procurar. Quando eu canto esse louvor, né? Quando você me chamava de pai. Então, é só com a fé. Não, pastor, que eu estou me esforçando muito. Eu estou fazendo força, inclusive, para não pecar. Não faz força. Você vai pecar. Com o pecado não é força que se faz. Não está isso na Bíblia.
É outra coisa que te faz com o pecado. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, o povo estava se vitimando, achando que o problema era só deles. Pedro está dizendo, não, o mundo inteiro sofre isso daí. Aí, por último, nós vamos ler, Davi, Colossenses 4:2. Esses 3 textos para a gente fundamentar aqui. Aí, a partir daí, eu vou falar muito rápido, gente. Colossenses 4:2. Como é que está aí? Perseverar em oração. Por quê? A oração é um negócio terrível, gente. A oração é um negócio que você se anima, começa a orar 1 dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco você fracassa. A Bíblia fala para você não fazer repetidas orações em vãs, ou vãs orações. A Bíblia não está proibindo você de fazer a mesma oração mais de uma vez, hein? Leia o texto com cautela. O texto está dizendo para você não fazer vãs repetições. Ele não está falando para você não fazer repetição. Ele está dizendo que existem repetições que são vãs. Você quer uma prova disso? Jesus no Getsemane, ele foi orar 3 vezes na mesma noite a mesma oração. O que você tem a dizer? Então pode repetir a oração? Pode, até Deus responder. Lembra de Elias? Vocês querem uma pérola sobre a oração? Vou te dar. Elias está lá orando. Está lá em Reis. O Elias está acabou de vencer uma grande guerra, está com a cabeça entre os joelhos ali orando. E ele fala assim, menino, vai lá ver se vai chover. O menino vai, dá trabalho. Quando você vê a geografia, não foi assim, o menino olhou, não. O menino foi, pá. Aí o menino voltou, o menino viu o quê? Nada. O que Elias fez? Voltou a orar. Orou, qual oração? A mesma. Menino, vai lá. O que o menino viu? Nada. Enfim, quantas vezes Elias orou? 7. Qual oração? A mesma. Quantas vezes você orou pelo mesmo assunto que você está orando? Pastor, só um e já achei que Deus não ouviu. Você tem problema psiquiátrico. Por quê? Só para... Já viu o ônibus quando está cheio, o motorista dá uma freada assim, só para o pessoal chegar para frente, para ter mais lugar na roleta? Só para... Daniel 10:12, assim está. O mensageiro falou com Daniel, Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia que aplicaste teu coração a orar, a falar com o Deus dos céus, foram ouvidas as tuas orações, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel 10:12. Porque Daniel orou 21 dias, o povo está achando, talvez até o próprio Daniel, que Deus não havia escutado. Então volta em Elias. Elias está lá 6 vezes, vai lá menino, e aí, nada. A 7ª vez, o texto diz assim, e aconteceu o quê? Orando ele pela 7ª vez, mandou o menino pela 7ª vez, o menino voltou e falou assim, profeta, eu vi assim um negócio pequeno, porque a visão do menino é pequena, fica tranquilo. Menino só vê coisa pequena. Quem pegou aí? A visão do moço é sempre assim, mas pastor, você vai fazer esse investimento? É esse daí. Então, se na 7ª vez o menino não visse, o que Elias ia fazer na 8ª? E se não respondesse, o que ele ia fazer na 9ª? E se não respondesse, o que ele ia fazer na 10ª? Então, ore até Deus lhe atender, até Deus responder. É o ensinamento que Elias traz para nós. E sucedeu o quê? A 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem. Agora presta atenção aqui, que não é isso que eu vou pregar, mas eu vou completar a pérola. Ele orou quantas vezes para cair fogo do céu? Qual o tamanho da oração dele? Fale. Fale a oração dele. Sem noção do fogo? Sem conhecer a oração do fogo? Sem noção do fogo? Se eu sou homem de Deus, que há fogo do céu. Pá! Diga assim, para cair fogo. Meia oração, não é nenhuma, meia. Para cair água, que era chuva. 7. Você não pegou a revelação. Você vai ter que vir aqui amanhã no seminário. Dá a revelação. Não, é amanhã, às 20 horas. Davi, para cair fogo do céu, é quantas orações? Meia. Se eu sou homem de Deus, cara, fogo do céu. Pá! Consumiu o holocausto, lambeu a água, consumiu a pedra, o que tivesse ali consumiu. E para cair água? Vou dar só metade da revelação, porque alguns realmente não vão poder estar aqui amanhã. Só metade da revelação. Sabe por que a água custa mais?
Porque a água é o que ele vai derramar sobre tudo que você plantou para multiplicar. Tem que ter um preço, boneco. A água é vida. Você está plantando. Aí você, paralelo ao plantar, você está orando. Você não precisa de fogo. Você está plantando, você precisa de água. Só que você quer ver o resultado hoje. Você quer ver amanhã. Quem não quer ver? Eu também sou assim, gente. Eu planto um negócio hoje, eu já fico ali esperando já. Não vai crescer? Eu também sou assim, igual você. Nós somos assim. Aí a palavra de Deus para você é o seguinte: ora mais, porque a água que vai dar vida que você está plantando tem um preço. Por que ele viu a nuvem do tamanho da mão de um homem? Deus está falando assim com ele: Elias, eu estou te devolvendo resultado do trabalho das tuas mãos. Quem não entendeu, para eu explicar. Ok. Elias tinha mandado com as mãos dele água para o céu. Não sei se vocês já leram isso. Então, tudo que você manda para o céu volta na mesma natureza. E os crentes têm um problema quando eu falo disso, por exemplo, na área financeira. Elias havia mandado água para cima. Então, o que você manda para cima, ele manda em quantidade maior para baixo. Ele não mandou água? Eu citei aqui, ele colocou água lá em volta. O anjo veio, no fogo lambeu a água. A água foi para onde? Subiu. E agora? Agora vai descer chuva, porque Elias falou assim: fala com Acabe para aparelhar os carros, porque está vindo uma tempestade aí. Ele mandou uns baldezinhos de água para lá, só que lá é aquilo que eu falei: tudo que você manda para o céu multiplica, fica assim, ó, multiplica. Aí vem em quantidade muito grande. Vamos à mensagem então, né, Davi? Eu vou pregar sobre as 3 armas satânicas que ele usa diariamente. O dia tem 24 horas, o Satanás trabalha 48. Ele consegue trabalhar 48 dentro de 24. Eu estou te falando. Isso quer dizer, na verdade, essa força de expressão é que quando tu pisca, você pisca, já era. Então pode voltar lá da visão. Aliás, da visão, pode ir direto para 1 João 4,18. Carta. Então são 3 armas que o diabo ele usa para te pegar. Você pode ter habilidade, você pode ser bom no que faz, você pode ser profissional, pode ter o que for, você pode ser muito bom naquilo ali. Mas a primeira arma que eu vou falar nessa noite que ele usa para te parar, para te travar, é o medo. Diga medo. Presta atenção uma coisa sobre o medo. O medo faz com que você não se lance, não invista, não toma decisão, não levanta, não vai se mexer, não vai realizar os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que arde em você. Aí o medo, ele atua dentro de uma coisa chamada tempo. E o tempo é uma das coisas que não voltam mais. Então a minha oração hoje é que enquanto eu ministro essa palavra, se ainda existe um pouquinho de medo em você, seja na área que for, você precisa deixar isso de lado. Você precisa olhar para o Deus que você serve, para o chamado que ele tem na sua vida, para a competência espiritual. Não estou falando de inteligência artificial, eu estou falando de inteligência espiritual chamada de Espírito Santo que habita em ti. Então nós já temos um diferencial daquele que ainda não tem o Espírito Santo. Então o medo é uma coisa que para. Quantas pessoas que eu converso com 50, 60 anos falam assim: poxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, poxa, mas eu tive medo de arriscar, de começar, de iniciar, de construir. É uma coisa que você precisa lançar, porque eu pergunto todo mundo assim: qual é o oposto da fé? O que as pessoas respondem? Não, elas respondem errado. Medo é o certo. Mas elas respondem o quê? É não crer. Ah, o ateu, ele caminha oposto à fé. Não, senhor. O oposto da fé é o medo. Então é muito interessante que o inimigo use o medo para te parar, porque o contrário do medo é fé. Então tem pessoas que têm medo e não vai, tem habilidade, conhece. Gente, o que eu conheço de pessoas que decidiram ser pobre, ter uma vida de escassez, uma vida de miserabilidade, porque é decisão delas. Tem pessoas que ela tem habilidade que você consegue enxergar nela, você consegue confiar nela. Pessoas, se eu tivesse dinheiro, eu investiria nela, mas
ela mesma não investe nela por causa do medo. Uma coisa muito simples. Agora olha o que diz. No amor, não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. É a palavra ali que a versão está diferente. É medo. Então põe uma coisa na sua cabeça. Pastor, eu tenho medo. Em que eu tenho que investir? No amor que você tem por Deus, pela sua salvação. Investe o teu amor na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quando você investe na sua relação para com o Criador, aí o medo é removido. Não tem como você ter uma vida experiencial, que é o Evangelho, uma vida de experiência com Deus e viver dominado por certos medos. Tem medos que é muito simples. Fala um dele aí, eu tenho medo de inseto. Isso é medo simples, não é disso que eu estou pregando. Eu tenho medo de alma penada. Nem com pena, nem despenada. Isso aí tem pessoas que têm medo de pessoas que já foram. Não entendi. O medo é um espírito, você precisa saber disso. Ele atua na contramão da fé. O medo ele só tem uma função na sua vida: paralisar a sua fé. Escuta isso que eu estou te falando. Quantas pessoas eu conheço que não têm formação? Estou falando de formação mesmo, nível superior. Não tem tanta habilidade como algumas têm. Elas vencem, elas rompem na vida, sabe por causa de quê? Elas são destemidas. Você fala assim, tem um negócio aí que vai dar certo, vem comigo, estou dentro, vamos embora. Pastor, mas se der errado? Benção, deixa eu falar uma coisa para você. Para quem já viveu uma vida de experiência com Deus, nada dá errado. É que o teu conceito de dar errado é diferente do de Deus. Porque no mínimo você criou uma experiência naquilo ali. No mínimo você cresceu. Você faz algo que talvez não alcance o resultado que você gostaria, mas no mínimo você cresceu naquilo ali. O que não pode é daqui a pouco você faz 50, faz 60, faz 70, aí fica assim, pois é, não dá mais para prestar um concurso, não dá mais para construir uma família, não dá mais para abrir uma empresa, não dá mais para eu ser um missionário. A vida passou, meu chapa, ainda mais no Brasil, um país que nós vivemos, que há uma injustiça muito grande. Você faz 40, 50 anos, 99% dos concursos você já não pode mais fazer. Então você tem que... Como é que você luta contra o medo? Investindo no teu amor para com Deus. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora. Pastor, eu tenho medo de doença. Tem pessoas que conseguem ter medo, vocês não vão acreditar, do futuro. O futuro, humanamente falando, ele é uma coisa incerta, gente. Para você ver como é que o diabo ele consegue entrar numa pessoa, colocar o medo por um negócio que é incerto. A minha geração que eu prego precisa ser uma geração destemida. Você precisa ver as oportunidades e agarrar nelas. E não é fácil, que a oportunidade não tem cabelo. Não tem. A minha geração precisa ser uma geração que quando você não vê a oportunidade, você cria ela. Não entendi. É, né? É verdade, eu conheço esse dito aí. Depois que ela passa, não dá para pegar, verdade. Escuta esse detalhe que eu estou te falando aqui. A palavra oportunidade, ela é uma palavra que ela quer dizer, quem lembra? Obporte, ou seja, vento oportuno. Então você tem que ficar ligado nos movimentos que estão acontecendo. Infelizmente, até nas coisas ruins, você tem que aprender a tirar proveito. É dia 2 de novembro ou dezembro, que é dia dos mortos aí? Dia de finado, como é que é? 2 de novembro? Com todo respeito, eu também tenho parente, gente, que eu já enterrei. Mas é o seguinte, chora só no dia de enterrar. Depois, no dia do final, você compra lenço e vela e vai vender. Vai tirar proveito. Faça valer um dito popular que diz que uns choram, outros vendem lenço. No Brasil foram, acho que foi 6 ou 7 pessoas ricas que se tornaram bilionário com a pandemia. O camarada bateu uma venda, acho que em 2 ou 3 dias, daquele aparelho de pisar para botar o álcool na mão. 2, 3 dias, 5 milhões de venda. Os crentes ficou, eu falei aqui, né? É o cavalo amarelo.
vai matar, vai dizimar tudo, é a última praga do Apocalipse. Aí eu fui lá no Apocalipse, porque você ouve tanto uma coisa que você, pô, será que eu não vi isso no cavalo amarelo? Aí eu fui lá em Apocalipse, eu só achei o cavalo, mas não achei nada relacionado ao Covid. Ó, essa é a última praga, depois dessa, acabou. Aí os mercados caindo, o preço, que eles não são bobos, tem que trabalhar a questão da demanda, né? Como é que fala? Demanda e procura, né? E o preço precisava subir. Aí os clientes, pastor, eles filmavam. Olha como é que está o mercado. A prateleira vazia. Aí fizeram uns vídeos de terror, colocaram aquele louvor assim antigo no vídeo. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. Como é que é? Vinda do Senhor. As igrejas enchiam nessa época, os que vão morar. Pastor, abre a igreja. Lembra, presbítero? Abre a igreja para nós entrar. Aí o povo botava assim: quando acabar a pandemia, eu não vejo a hora de voltar para a minha igreja. Teve pastor que acreditou nisso, gente, que o povo queria voltar. E eu falando com os pastores: rapaz, estavam tudo aguardando uma férias. Eu sei que fizeram um terror danado. Aí teve um que falou para comprar vela, porque ia ter 3 dias de escuridão na terra. Você não viu essa, não? Amigo seu, foi de fato. Irmão, compra vela. Aí minha mãe me mostrou. Coitado minha mãe. Porque eu não deixei, né? André, você tem que levar as coisas mais a sério. Eu falei, eu levo. Mas eram vários vídeos. Como chegou para mim esses dias um áudio, até botei no grupo aí da galera aí. O camarada falou, gente, eu não sei como fui parar no meu escritório de madrugada, eu não me lembro de ter ido para lá, eu estava orando, e Deus mandou falar que Ele quer um conserto da igreja brasileira, porque a igreja brasileira está perdendo a guerra e a batalha. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês, eu aqui, eu nunca vou servir numa igreja, ok, que ela perde batalha para o diabo, eu nunca vou servir a um Deus que Ele manda falar que o povo está nessa situação. Deixa eu só voltar aqui, que saiu. Que o povo precisa orar porque está perdendo batalha. E diz que a igreja brasileira, se ela não se acertar, ela vai... Desculpa a expressão que eu vou usar aqui. Vai entrar pelo cano. Essa que foi a parada da revelação. Eu disse, meu Deus, eu vou ter que fazer regime. Que vai entrar pelo cano. Não, parece que é eu que estou brincando com a coisa, mas é ele, gente. Gente, a igreja do Senhor Jesus, ela é guiada pelo Espírito Santo. É Ele que cuida dela. Então vamos falar do medo da visão. Põe para eu aí, por favor. Colossenses 3. Eu vou primeiro no Salmo 27, porque esse Salmo 27 ele vai se cumprir lá em Colossenses. Então o contrário da fé, gente, é o medo. É impossível. Põe isso na sua cabeça. É impossível você ser uma pessoa de fé e dominada pelo medo. Esquece, isso é impossível. É impossível você ser uma pessoa dominada pela fé. Vamos ler alguns versículos aí. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? Gente, será que você não está entendendo que sendo o Senhor a nossa salvação, resta temer o quê? Eu não estou falando aquele medo do instinto. Você está passando num lugar, está tendo um acidente, um tiroteio, sei lá, você vai evitar. Isso é instinto de sobrevivência, isso não é medo. Tem um alimento contaminado, você não vai comer. Isso aí é não tentar o Senhor teu Deus, isso é instinto de sobrevivência. Estou falando sobre medo. Aquelas pessoas que, como eu te falei aqui, fulano, faz essa prova aqui, leva teu currículo e diz, quem sou eu? Eu não me vejo ali. Você não precisa se ver ali. Alguém já te viu ali. E quem te viu ali foi o Deus de Abraão, que falou assim, Abraão, você tem filho? Não, eu estou amortecido. E a mulher? A mulher está velha também, Deus não está dando mais nada, nem eu, nem ela. Deus falou assim com ele, engraçado, não é isso que eu vejo não, Abraão. Ele falou, o que você vê? Eu vejo você com um filho, na sua semente, todas as famílias da terra sendo abençoadas, tu vai ser pai de multidões, pai de nações. Aí Abraão sozinho, velho, Romano diz que ele estava amortecido, a sua área de produzir filho estava amortecida. E Deus disse assim, engraçado, eu não estou vendo você assim. Eu estou vendo você pai de multidões. Então qual é a sacada para você lutar contra o medo? É você não olhar para você como você deveria olhar. É você olhar para você com a ótica do Criador. É você falar assim, Deus, como é que o Senhor me vê? Ele vai dizer como Ele te vê. Daí você vive como Ele te vê. Não é como as pessoas te veem. Porque se você olhar para você, bobo,
Na boa mesmo, se você se olhar no espelho, você desanima. Não, não se ofende não, é só... Se você olhar para a sua conta bancária, aí você se anima. Eu estou pregando sobre a fé, que é a oposição ao medo, o medo sobre a fé. Aí tá vocês assim, ai, Senhor Jesus. O banco já não quer nem mais receber meu dinheiro. Vocês estão rindo de fé ou de deboche de mim? O Senhor é a força da minha vida. Você quer um segredo porque com medo te domina? Quer? Tá aqui, ó. A quem temerei? O Senhor é a minha força. Perdão, o Senhor é a força da minha vida. Aqui que está a resposta. Por que você ainda tem medo? Porque você pensa, Israel, que... Não estou falando Israel, tá? A pessoa pensa que ele vai chegar lá, vai galgar, vai sentar, vai tomar posse, vai conquistar pela sua força e pela sua competência. Por isso que o medo te domina. O medo fala assim com você: olha a sua idade, olha a sua cara, olha de onde você saiu. Tu não tem ninguém famoso na sua família, olha onde você mora, rapaz. Toda hora tem que deitar debaixo da cama, é pá, pum, pá, pum. Olha para a sua cor, olha para o seu corpo. Você não tem nenhum anel. O medo fica assim com você. Mas o dia que você colocar aquilo ali em prática, você virar para o medo e falar assim: não, medo, realmente eu dentro dos critérios de etnia, de cor, de anel, de competência, realmente eu estou perdido. Fala isso com medo. Só que, medo, eu queria falar uma coisa com você. É que eu não vou chegar lá, não é pelas minhas habilidades. Ah, você não... Tá bom, obrigado, Davi. Você se adiantou. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Ali, né, temor de temer a Deus, é de medo. Você já ouviu aqui que o medo é um espírito. Aí, qual foi o espírito que Deus te deu? Hã? Sim, mas olhando para ali. Espírito de fortaleza. Aí o que você faz? Você vai lá na encruzilhada, só pode ser lá. Aí você pega o espírito de medo. Olha o que Deus está dizendo. O espírito que eu dei a vocês é de fortaleza. Aí você larga o espírito que ele te deu de fortaleza e agarra no medo, que é um espírito. Eu não sei onde arruma ele, deve ser na encruzilhada. Algum lugar por aí, sei lá por onde você frequenta, ou frequentou, melhor dizendo. Vocês estão entendendo que não é a sua competência que vai te dar? Que se fosse pela sua habilidade, por exemplo, eu pregando aqui, pelas minhas habilidades de pregar, ixi, velho, não dava nada. De coração, não dava. Não daria em nada. Só que o dia que eu descobri que nada que eu faço, e detalhe, cuidado para você não achar que aquilo ali é só para as coisas espirituais, para dons, para pregar, não senhor, não senhor. Até para as coisas materiais, não tem a ver simplesmente com a sua competência. Ah, pastor, mas eu não tenho habilidade amanhã para ser motorista de um senador. Não, não tem mesmo, não. E nunca vai ter. Alguém quer saber por quê? Porque o dia que você for suficientemente bom para conquistar, você não vai precisar do Espírito Santo. Não vai ser ele que vai te colocar lá. Vai ser as suas habilidades. Então o Espírito Santo nunca vai deixar você ser habilidoso o suficiente para conquistar nada. Põe isso na sua cabeça. Ele vai permitir você fazer uma faculdade, 2, 3, 4, 5. Você vai construir um prédio, uma faculdade. Você vai ter pós-doutorado, você vai ter pós. É o que tem aí, você vai ser. Mas isso não vai te dar por totalidade a plenitude de habilidade. Que o dia que você for habilidoso suficientemente para pregar, vai ser dispensado o Espírito Santo. Que senão você vai chegar lá e vai achar que tudo que você tem, que você conquistou, foi a sua força. Esses dias eu tive que ouvir de alguém e mastigar. Se vocês quiserem desfrutar da vida, vocês se qualifiquem. Falei, tudo bem. Não é assim, a vida é um dom, ele te dá. Faz assim, ó. Pagou quanto por isso? A vida é um dom.
Da visão? O Salmo 27, ele se cumpre lá em Colossenses 3:3. Põe para nós aí, por favor. Porque já estás mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. A sua vida está escondida em Cristo e Cristo está escondido em Deus. Gente, às vezes a gente confia mais na nossa casa do que em Cristo. Você está na rua, está dando um tiroteio, aí você não veja a hora de chegar em casa. Aí quando você chega em casa, você se sente seguro, porque ninguém vai lá dentro fazer mal a você. Só que o texto não está falando isso. O texto está dizendo que você está escondido em Cristo. E em Cristo ninguém toca. Até a morte, para tocar no corpo dele, ele teve que entregar o Espírito ao Pai. Porque enquanto o Espírito dele estivesse com ele, a morte não tinha acesso. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Aí quando o Espírito dele saiu, a morte achou lugar. Então você ter essa consciência que você está escondido em Cristo, que Cristo está escondido em Deus, vai ser muito leve essa sua semana. Aliás, eu quero dar 2 minutos aqui, e 2 não é muito, 30 segundos aqui de curtação de graça. Eu quero contar umas vitórias que eu vou receber essa semana. Eu só não vou contar elas por causa da hora, sério mesmo, que eu vou receber essa semana. Não, só tem 2. Eu e mais um. Oh, pouca benção para cá essa semana. Só tem 2 só. A pessoa fala assim, Senhor, hoje é segunda, está começando a semana, me dá um dia abençoado. Ou te faço 2 perguntas. Deus já deu um dia amaldiçoado a alguém? Os dias estão prontos, gente. Deus não dá mais dia a ninguém, não constrói mais dia nenhum. Ele construiu todos os dias lá no Gênesis e concluiu todos os dias. Já está pronto, está tudo abençoado. Pode ler o Gênesis, está tudo abençoado os dias. Só existe um dia que ele reservou para ele, que ele guardou para ele. Que o texto fala, é Zacarias, né? Que é o dia dele. Esse dia ele não revelou para ninguém. Nem Adão, nem João, nem Paulo, ninguém sabe desse dia. O profeta falou desse dia, ele falou assim, esse dia é conhecido do Senhor. E ele tornará esse dia conhecido a todos, quando o filho dele manifestar na glória. Fora isso, a tua segunda-feira como é que é? Como é que é a tua segunda-feira? Como é que os camaradas vão trabalhar na segunda? Ah, meu pai do céu, segunda-feira. Ninguém merece. Eu estou de plantão. Aí Deus está de lá. Caramba, eu que fiz a segunda. Aí como é que fica a tua segunda? Pesada. Agora experimenta sair amanhã para trabalhar como se você estivesse indo para uma festa. Uau! Melhor penteado. Às vezes você observa, vocês que têm essa facilidade lá onde vocês trabalham, observa a cara das pessoas na segunda. Observa o rosto delas. Observa a roupa dela. A roupa dela de segunda é quase que a roupa que ela dormiu. Algumas juntam o cabelo assim, botam um troço aqui, vai. Você vê assim o cabelo dela, ele não teve uma comunhão com o pente. Porque é segunda-feira. Ela não passa nada, não que tenha que passar. Eu já falei aqui, se eu fosse mulher eu não ia passar nada. Ou eu ia passar muita coisa. Do jeito que eu sou, eu também ia ficar bem chamativo. Ou comigo é assim, ou pinta mesmo para aparecer, ou iria ser natural. Aí você vai vendo que terça-feira a alma da pessoa vai pegando ritmo de novo. Aí lá para quarta e quinta, como é que ela vai trabalhar? Animada, sorridente. Sexta-feira, ela já vai com a mente do sexto. E é uma desgraça no Brasil. Que eles entendem que sábado e domingo é folga, é para descansar, é para dormir, quando deveria estar investindo em outra coisa para poder se qualificar. Então a sua vida está escondida em Deus, você não tem que temer. O salmista falou no Salmo 27, nós lemos aqui. Eu vou temer quem se o Senhor é minha luz e é minha salvação. Aí se cumpriu aqui agora, na verdade na cruz. Aí Paulo fala aqui, que a nossa vida está guardada nele. Irmãos, aprenda a olhar para esses textos aí, não só esse, mas para a Bíblia toda. E não achar bonito, não. Isso aí não tem nada de bonito. Não é só bonito isso. Aprenda a olhar para isso daí e você confiar na palavra. Põe para eu aí da visão, por favor. Que coisa linda, gente. Quando você olha para esse texto aqui que nós vamos ler agora.
Oh, aleluia. Josué 1:9. Pastor, eu quero vencer o medo. Vou te dar 2 conselhos. Eu quero vencer o medo. Ore e confie na palavra. Josué 1:9. Pode ler, pessoal, por favor. Quem lembra dessa palavra aí enquanto jovem? Jordão. Presta atenção num detalhe aqui. Como é que o medo entrou no mundo? Presta atenção. Por que que o medo é o oposto da fé? Você descobre por que que o medo é o oposto da fé quando você descobre como e o que aconteceu para o medo entrar no mundo. O que que teve que acontecer aqui nessa dimensão para poder existir o medo? O pecado. O medo é uma coisa que não pertence à sua natureza mais. Porque em ti habita o Senhor Espírito Santo. Então, para o diabo te dominar com medo, ele tem que te convencer de uma coisa primeiro. Que você é pecador. Sabe o que eu cresci ouvindo? Que eu era um pecador arrependido. Não, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. O que difere eu daquela pessoa que não serve a Jesus? É que nós somos pecadores arrependidos. Isso não está na Bíblia. Tira isso da sua cabeça. Aí depois eu também cresci ainda ouvindo também que eu era um pecador salvo. Não, você é salvo, mas você é pecador. Você decide, ou você é salvo ou você é pecador. Não existe salvo pecador nem pecador salvo. Ou o pecador está condenado ou ele é salvo em Cristo. E em Cristo ele removeu todo o pecado. Então, as pessoas que têm medo são pessoas que o inimigo convenceu ela que ela tem pecado, vive no pecado e vai morrer no pecado. Não tem como, de você acreditar, entender que o Espírito Santo de Deus se tornou um com o teu Espírito, que ele habita em ti, nada te para. Paulo vai falar sobre as obras da carne, é uma verdade, você tem que dominar suas mazelas, tem que dominar seus pensamentos, suas vontades, seus sentimentos, isso é uma verdade, mas isso não é suficiente para o inimigo te parar. Você não vai vencer porque você erra muito, porque você erra pouco. A tua vitória não está ligada ao seu comportamento, a tua vitória está ligada à fé. Não é comportamental. João falou assim: esta é a fé que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. Põe esse texto aí que eu tenho que explicar um negócio desse texto aí. As pessoas pensam que para você vencer o mundo, você precisa ter fé. Olha só, não é isso que ele está dizendo. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa... Como é que é o nome da fé? Vitória. Então, quando você tem a fé, você tem o quê? Pelo amor de Deus. Qual o nome da fé? Então, se você tem a fé, então, aí eu tenho fé, mas sou pecador e não vai dar certo. Ah, você não tem fé, você tem qualquer outra coisa. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Por que o que é nascido de Deus vence o mundo? Esta é a vitória que vence o mundo. Presta atenção. Eu pensava que eu tinha que ter fé para vencer o mundo. Até ler esse versículo. Você tem que ter fé. Olha para aquele versículo ali, eu quero dar um bombom ali, eu acho que sobrou um, está amassado lá dentro. Sobrou um bombom na Páscoa. O que é que te dá vitória? É só ser filho de Deus. Quem não entendeu? Ok, então vamos lá. A minha filha nasceu. O que ela tem que fazer para comer e beber? Nada. O que ela tem que fazer para vestir e estudar? Nada. Ela só precisa ser minha filha. Ela acorda, já está lá o biscoitinho, a frutinha. Deus quer que você durma essa noite. E quando você acordar amanhã. Misericórdia. Difícil. Davi, eu acho que é Colossenses 4:19. Esse texto veio aqui agora. Eu tenho que ajudar esse povo. O que essa criança trabalha? Trabalha fora não? Pois devia. Vocês acham que é um sacrifício colocar aquela criança para trabalhar? Quem acha? Quem acha? Qual a idade? Qual o nome? João Wellington. Qual a idade do João Wellington?
2 anos? Quem acha que é um crime os pais colocar essa criança para trabalhar? Quem acha que é um crime? E é, né? E é. Só que você que acha que é um crime essa criança trabalhar, cuidado, que você deve achar também que você vai vencer as coisas na vida porque você trabalhou. Você não vence porque você trabalhou. Você vence porque você é filho de Deus. O que aquela criança faz para comer durante o dia? Só chora. Quer vitória. Só isso. A criança nasce com instinto. Se ela nascer e deixar ela ali, a hora que apertar a fome, ela já faz a política dela. Choro. É o primeiro nível de política que você faz. Choro. Quem não chora? Por isso que os médicos geralmente nem esperam chorar. Nasceu, limpa, lava, bota em cima da mãe. Engraçado que joga, força de expressão, põe em cima da mãe. A criança vai para onde? Mas quem ensinou ela? Que é o caminho da vida. Do hebraico é seu El Shaddai, quer dizer toda a vida, seios. Essa palavra seios vem de lá. Quem falou que essa criança quer para ela vir para cá? Tem uma coisa nessa criança. Ela tem a natureza da mãe, até a natureza humana, a natureza do pai. Aí ela desenvolve o instinto. Preste bem atenção nisso aqui. O que você precisa desenvolver como filho de Deus? O instinto. Só que tem pessoas, nós falamos aqui de manhã, que ela tem um instinto satânico. Desenvolva o instinto, a natureza do teu pai, que você só vai chorar. Está na mão a vitória. O teu problema é que tem muito tempo que você não carrega um lenço. Você chega no curso, você tem vergonha de chorar do lado de uma pessoa. A criança não, meu filho. Está aqui cheio de gente. Deixa aquela criança sentir fome, você vai ver o que ela vai fazer aqui na frente de todo mundo. Ela não quer nem saber. Ela vai abrir o berro. Vai no pediatra. Fica aquele montão de mãe com criança ali aguardando para ser atendido. É cada uns gritos que eles dão. Quando a mãe bota assim na boquinha da criança assim, aí ela faz um barulho. Acho que é o Salmo 2, versículo 7 ou 8. Quando Deus quer derrotar os seus inimigos, ele não gasta anjo, não gasta fogo, nada disso. Vou te falar. Acho que é 8:2 ou 8:1. É o versículo que fala, eu tenho ele aqui, ó. 8:2. Eu inverti, eu falei 2:8, né? É só para ver se vocês estão ligados. 8:2. Olha só que versículo interessante. Da boca das crianças e dos que mamam, tu, olha o salmista falando, suscitaste força. Por quê? Por quê? Para quê? Quando Deus quer derrotar alguém, agora você vai entender por que o governo maldito, violento, ele investe em aborto. Quando Deus quer mostrar para alguém que ele é Deus, ele não ressuscita um morto. Porque morto para ele é... O que ele faz? Ele abre a madre de uma mulher e põe uma criança. Quando Deus quer humilhar a ciência, a mim, inclusive aos inimigos, aos adversários, quando Deus quer humilhar quem se opõe a ele, que é o sentido adversário, ele engravida uma mulher, ele permite uma mulher ser engravidar. Aí no momento que essa criança começa a mamar, porque na verdade tem umas versões que fala inclusive do som que a criança quando está amamentando emite. Esse som que a criança está mamando, já viu aquele barulhinho tipo o cachorrinho novo? Mamando. Esse som que sai da boca das crianças é uma arma que Deus usa para desfazer os teus adversários. Misericórdia, gente. Vai arrumar filho, gente. Vou orar aqui para Deus vir com fogo, com espada, com anjo. Não, não. Se tiver nessa igreja uma mulher amamentando, os inimigos estão caindo por terra. Então, Vanderlei e Dudu, não deixa parar. Ok?
Dê lugar na terra aí. Muitas vitórias eu ganhei aqui, cada ano o Elinho arrumava um filho. Quando tinha uma criança, isso é sério, sendo amamentada, Deus está te dando vitória. Isso é um mistério, tá? Com criança que amamenta. Isso aí está ligado ao arrebatamento da igreja, para você que não leu ainda. Ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Isso tem uma ligação muito forte, que você precisa saber. Então é interessante para o inimigo interromper a vida e patrocinar o aborto. Que ele vai andar na contramão das promessas de Deus, tá bom? Então qual é a primeira arma que o inimigo usa? O medo. Tira isso da sua cabeça. Qual é o teu projeto? Qual é a tua ideia? Qual a sua habilidade? Ah, mas é porque eu andei pensando, a minha amiga falou que isso aqui não vai dar muito certo. A sua amiga. É. Ela te dá o ar que você respira? Não. Fala para ela passar amanhã. Não, porque eu estava conversando com meu tio, ele falou assim que isso aqui não, ultimamente não está dando muito certo, essa profissão, esse projeto, esse negócio. Quer dizer, você serve a Deus para ouvir pessoas. Não é estranho? A segunda arma que o inimigo usa, essa segunda aqui eu particularmente acho que ela é muito mais forte do que o medo. Eu acho que ela é muito mais forte, a culpa. Bom, se o medo anda na contramão da fé, a culpa anda na contramão de quê? Dos seus direitos. Quem tem culpa não vai correr atrás dos seus direitos, não vai desfrutar. É por isso que ele perdoou o seu pecado, justificou você, te deu nova vida e removeu a culpa. Porque para desfrutar do que nós temos direito, só com a mente de inocente. Só com a mente de quem realmente foi perdoado e foi justificado, gente. Enquanto você carrega a culpa, você é vítima do passado, vítima do teu erro, vítima da sua falha. O passado está lá atrás para algumas pessoas, mas para você o passado é tão presente quanto o presente. Aliás, para algumas pessoas o passado é mais presente do que o presente. Diga assim em voz alta: o lugar do passado, diga isso, é no passado. Ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime, gente. Jesus recebeu a condenação dos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Então ele não vai cobrar em você os teus pecados, porque foram cobrados em Cristo. Se você viver mais 50 anos, esses pecados já foram perdoados? Pastor, eu não creio nisso. Bom, se você não crê que seus pecados já foram perdoados, o que você vai cometer amanhã? Nem a gente usa as pessoas pecadas, nem pecado é obras da carne. Os seus deslizes dessa semana aí, que vai começar, já foi perdoado. Pastor, eu não acredito que meu pecado foi perdoado no futuro. Aí você tem que ouvir 2 coisas. Primeiro, que é futuro para quem? Não para Deus. Aquilo que você pensa que é grande, chamado de eternidade na Bíblia, ele é o pai dela. Pastor, eu não creio que se eu viver 30 anos, meus pecados já estão perdoados. Então você não tem como crer que você foi perdoado 2.000 anos atrás. Você viu? O texto diz assim: dos teus pecados, eu não me lembrarei. Por que ele fez questão de... Deus não falou assim, ó, dos teus pecados eles não vão ser lembrados. Ele não falou isso. Ele falou assim, eu não vou lembrar. Porque ele sabe que você lembra e se culpa e se condena todos os dias da sua vida. Mas quem é que te condena? Você. Então, qual é interessante você entender que a culpa foi removida? Porque quando você entender que você não tem mais culpa, você levanta e vai atrás dos seus direitos. Eu sei o que eu estou falando, você vai levantar. E você vai atrás de um monte de coisa que a cruz te proporciona de graça. É só fé. Qual é o preço da justificação que você paga? Fé. Temos, Paulo fala em Romanos, sido justificados gratuitamente. Gente, os crentes, principalmente os pentecostais, eles têm um problema com essa tal da justificação gratuita. Eles querem pagar. Não aceito, pastor, não é assim não. Eu só acho que é só entrar aqui na igreja e ter fé. Não, não é só ter fé não, porque até para ter fé, tem que ser gerado dentro de você alguma coisa.
Você tem como entrar no Google aí? Colocar uma imagem que eu vou te pedir? Tem não? Se não tiver, cada um pega um celular ali agora. É difícil, não? Demora um pouco, né, Barão? Quem tá com o celular aí? Vai no Google aí, você que tá com o celular. Vou fazer ao vivo aqui agora. Hã? Tá na mão? Põe assim, orelha. Pega a imagem de uma orelha. Orelha. Pega a imagem de uma orelha aí. A auriculoterapia, alguém conhece? Sabe o que é? Conhece? Ok. Ela é feita onde? Na orelha. Porque nós temos pontos aqui que comunicam com todo o seu corpo. Preste atenção. Preste atenção aqui. Nós temos pontos aqui que comunicam com todo o seu corpo. Nós temos pontos nos pés que comunicam com todo o seu corpo. Estou com uma dor aqui, uma dor aqui. Você vai em quem entende. Do pé não, mas da orelha, uma desta parte eu posso te ajudar. A pessoa vai dar toque, vai fazer coisas ali, que vai te tirar uma dor daqui, vai resolver um negócio daqui e daqui. Pastor, eu não acredito nisso. Isso é mais um problema seu. Estou dando aula de ciência agora. Não é de fé. Agora o que eu estou falando não depende de fé. Não tem imagem da orelha? Você gira aí a imagem da orelha? Tem? A imagem da orelha? Isso aí. Clique igual o Joel, assim, ó, para ficar só uma imagem só na tela, para você poder ver ela maior. Faz o seguinte, deixa a imagem do pastor Baruch aqui na orelha. Clica você aí, Israel. Feto. Pega a imagem de um feto. Me empresta aqui, pastor, esse celular, por favor. Eu não vou catucar não, que eu não sou doido. Tá. Tá aqui, ó. Pega a imagem de um feto aí, Israel. Me empresta aqui. Deixa eu ver ele em outra posição aqui. E se você pega ele? Porque eu não sei. Não sei se você sabe. Por que a sua orelha tem esse modelo aqui, ó? Você não sabe, não? Hã? Tá colocando aí? Tá aí? Aqui, ó. Aqui, ó. Acende aqui, pastor. Liga aí. Vocês estão vendo aqui a imagem do feto? Isso, aumenta aí. Isso, é um orelhão aqui agora, hein? Poxa, me lembrou até da Telerge. Aqui, ó. Ih, fiz besteira, peraí. Eu fiz besteira, clica de novo aqui. Vocês estão vendo aqui? Isso, olha o orelhão do irmão aqui. Vocês estão vendo? Põe aqui já de novo. Vocês estão vendo a semelhança? Que esse desenho aqui, ó, é o desenho de um feto. Quem sabia disso? Quem sabia disso? Tá vendo aqui? Você tá colocando o quê? O feto ou a orelha? Isso aí. Tá aparecendo aí, irmão? A orelha, isso aqui é a orelha do irmão Eduardo ali, o orelhudo. Bom? Embaçou? Pega a imagem da orelha e põe aí para quem tá ao vivo aí. A orelha tá aí, né? Eu tô com duas aqui. Então, vocês estão vendo aqui a semelhança? Quem não está vendo? Quem não está vendo? Tá vendo a semelhança? Tá vendo aqui? A semelhança? Quem sabia disso? Sabia? Olha lá. Segura aqui. Não, esse é seu? Esse é seu. Aqui, ó. Coloca esse aqui, ó. Olha lá, o feto e a orelha. Já tá tudo junto. Deixa ele mostrar ali que eu vou explicar por que essa orelha é o desenho de um feto. Entenderam bem aí, não? Irmão das orelhas aí. Eu vou te falar agora, vai te dar medo. Vai te gerar um temor muito sério. Por que Deus fez isso? Tudo que você ouve, que você escuta, o que você resolve dar ouvido, dá vida dentro de você, gera algo dentro de você.
Você deu ouvido a alguma voz, a alguém, aquilo vai gerar uma vida dentro de você, um feto. Presta bem atenção. Quem quer o texto bíblico? A fé vem pelo... Quando a fé entra, sabe o que resta dentro de você? Só vitória. Medo, culpa, quando a fé entra, não cabe medo e não cabe culpabilidade. A quem você resolve? Ah, pastor, eu já sei de tudo na minha vida, eu não peço conselho de ninguém, eu não tenho mentor, não tenho pastor. Meu pastor é Jesus, já ouviu isso? Cuidado! Ah, não tem nada a ver ouvir essa música aqui. Cuidado! Ah, mas meu amigo, eu peço conselho com as minhas amigas. Cuidado! Porque o que ouve aqui gera algo dentro de você. Gera um feto, vai ter filho, vai ter criança, vai ter cria. Vai dar fruto. Deus não pôs a tua orelha aqui, nesse modelo à toa, porque ele não tinha o que fazer. Existe uma anatomia celestial representada no teu corpo. É por isso que Jesus, quando encarnou, ele não veio igual um jumento, um jacaré. Ele veio nesse modelo em cabeça, tronco, membro, joelho e pé. Lembrei até do louvor agora. Com mãos, foi assim que Jesus encarnou. Por quê? Porque ele era aquele que dava ouvido à palavra do Pai. Por isso que ele pergunta assim, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque o Espírito não faz, ele fala. Ele não faz porque é para ser gerado dentro de você. Quando ele fala, é porque ele quer que saia de dentro de você. Ele quer que em você seja gerado vida. Aí você ouve fulano, ouve pessoas toda torta, toda quebrada, toda ferrada na vida. Pessoas com a vida toda torta, toda quebrada. Sendo influência para você. Aí entra aqui, você não percebe. Aí começa a entrar. Aquilo gera um feto em você. Você agora vai cuidar mais dos teus ouvidos. Você vai cuidar de mais quem você resolve ouvir. Quando a fé entra, é gerada em você a vida eterna. Você nunca mais vai emprestar os seus ouvidos a coisas que não prestam. Eu falei aqui de manhã dos demônios que frequentam a igreja. Demônios humanos. Como é que resolve isso? Como é que tira do meio do povo? Não dê ouvido a ninguém contra a vida de alguém. Vai ser gerado em você algo. Você viu a semelhança da sua orelha com o feto? A mulher tem 3 ventres. E o homem tem 2. Que isso, pastor? Só quem tem ventre é mulher. Te enganaram. Lá no teu Mobral, onde você só ia comer a canja lá da escola. Olha para cá. O teu ventre é aqui, ó. Por aqui entra e gera algo dentro de você. 4:23 de Provérbios. Tudo que você tem que guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede tudo que foi gerado. A saída da vida, tudo que foi gerado. É por aqui que entra. Quer ter sucesso em qual área? Ah, na área X. Procura alguém que tem autoridade naquela área para te aconselhar. Não, porque eu estava inclusive vendo com a minha prima, com a minha tia, eu botei no meu status, aí várias pessoas me deu várias orientações. Então você está com várias crias dentro de você. Você é casada? Ouve seu esposo. Porque se algo for gerado dentro de você por causa de outra pessoa, filhote de adultério. Você é ovelha? Ouve seu pastor. Você é funcionário? Ouve o seu responsável lá na empresa, que Deus colocou lá para te gerenciar e mandar em você. Ah, não estou gostando, o problema é seu. Se qualifique para você ficar numa condição melhor. A vida é feita de tudo que você ouve. Quando o pecado entrou no jardim, foi porque a Bíblia fala que a mulher deu ouvido à serpente. Aí Deus não vem mais da forma que vinha depois do pecado. Como é que Deus veio? Usando o quê? A voz. Por quê? Aonde abundou o pecado, é isso que Paulo está falando. Em Adão, superabundou
A graça, que foi a voz quando falou: Adão, onde estás? Deus não perguntou assim: como que você está? Porque como você está para Deus não interessa, que Ele resolve a sua situação. Ele quer saber a distância que você está dele. Ele perguntou: como está, Adão? Ele perguntou: onde estás? A preocupação de Deus é sempre com a distância que você está do seu chamado, não é com as suas condições. As suas condições, Jesus já veio para resolver. Então, quando ele fala, et kol de hebraico, a voz de Deus, quando ele fala, onde estás? Pronto, gerou algo em Adão. Gerou em Adão já uma expectativa. Já gerou em Adão uma possibilidade de vida. Então, Deus veio falar com o homem, porque não era naquele modelo que Deus falava com o homem antes do pecado. Então, um conselhozinho para essa semana: cuida dos seus ouvidos. Passa a cotonete espiritual. Ah, pastor, eu cheguei numa roda ali, estavam falando lá do irmão. Sai da roda. Às vezes o irmão até vacilou, mas você não é o juiz. Porque depois que você ouve certas coisas de alguém, você fica inflamado, aquilo começa a gerar um filho em você. Isso não te assustou, a orelha com o ventre? Tem pessoas que vai gerar um filho grande, né? Porque a orelha é grande. Romanos 5,16. Quando a fé entra, a fé vem pelo... Então, quando Deus chega a hora de salvar alguém, o Espírito Santo usa um ventre para gerar a vida eterna. Ele usa os ouvidos da pessoa. Interessante, né? Romanos 5,16, vou até o 21. E não foi assim. Redobra a sua atenção, você que tem culpa ainda. Você que, como diz o dito popular, carrega a culpa no cartório. Ah, pastor, mas porque eu sou pecador, estou perdido, já era, quem sou eu? Vou te falar quem é você. E não foi assim o dom como a ofensa. O dom que ele está falando ali é a salvação. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Ou seja, quantos pecados Adão cometeu? Um pecado. Aí o juízo veio sobre aquele pecado. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então presta atenção. Adão pecou, veio para ele uma condenação. Mas a salvação não veio por causa de um condenado, veio por causa de todos os condenados. Olha o peso que Paulo está explicando que foi usado, o modelo de justiça que Deus usou para salvar você. Presta bem atenção, 17. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, ou seja, quem é esse? Adão, ok? Muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça, somos nós, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Você não reina em vida. Você não tem salvação, não é por causa de você. Então preste atenção, se a salvação não é por mérito, você não deve carregar culpa por demérito. Os crentes têm muita dificuldade de aceitar isso. A carta aos Romanos é muito rejeitada pelos religiosos. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo nosso Senhor. De novo, não tem a ver com você. A justiça, a justificação não reina em você, a vida eterna não reina em você por causa de você. Pastor, mas eu estou obedecendo. Continue. Mas a sua obediência não vai te levar a nível nenhum de santidade. A sua obediência não te coloca dentro do céu.
O que te coloca dentro do céu é você crer na morte de Jesus Cristo. Obedecer é um comportamento. Eu te aconselho você continuar sendo obediente. Mas não para ser salvo. A sua salvação não vai te dar nada no céu de salvação. Eu quero ler mais um texto sobre a culpa e isso aqui é conhecido, Romanos 8. Isso aqui é muito conhecido. Gente, você sabe o que é uma pessoa que ela não tem condenação? Uma vez eu vi uma reportagem que o camarada, eu não sei se ele foi absolvido ou se ele pagou a pena dele. Eu sei que ele estava livre da cadeia. E a reportagem fez uma entrevista com ele porque eles acharam estranho, porque ele não queria sair. Quer dizer, na verdade ele saiu, mas ele queria voltar. Estava lá na porta. Não, eu quero entrar de novo. Quero ficar aí dentro. Se você analisar esse comportamento pelo viés da ciência, ele pode ter algum distúrbio, alguma coisa, sei lá. Está correndo de alguém. Mas quando você analisa pela ótica espiritual, você percebe que a igreja caminha assim. Nós fomos livres, estamos na porta do cativeiro querendo voltar. Não, eu quero ficar aí dentro. Para manter você aqui dentro tem que ter uma acusação, uma condenação. Aí Paulo fala assim, gente, agora, advérbio de tempo, ou seja, depois da cruz, agora não tem mais condenação. Mas a igreja, alguns crentes decidiram carregar a culpa. Pastor, mas é porque você não sabe o que eu fiz. Eu não quero saber o que você fez, mas eu sei o que Cristo fez por você, é o suficiente. É por isso que eu disse lá, eu acho que foi hoje na minha rede social lá, falando sobre o evangelismo, que o evangelismo não é você dizer à pessoa o que ela fez de errado ou o que ela tem que deixar de fazer de errado, nem o que ela tem que fazer de certo. Evangelismo é você dizer para ela o que foi feito por ela através de Jesus Cristo lá no Calvário. Não é você dizer, você tem que largar isso aí para você ser salvo. Você não tem que largar nada. Ela tem que crer. Uma vez que ela crê, o Espírito Santo convence ela, ele vem fazer morada e ele vai libertar ela. A igreja não tem um papel libertador. A igreja ela tem o ministério da reconciliação. Ela prega o evangelho, que é a pessoa de Cristo sem ofender ninguém. Quem foi comigo hoje lá nos amigos lá? Viu lá como é que eu falo com os amigos lá na banca? Falei, isso aqui é o quê, meu filho? Quanto custa isso? Isso aqui faz o quê? Isso aqui deixa o cara passar assim. Falei, mas continue aí, bom plantão para vocês, venda tudo. Mas sai fora disso aí. Não, vocês estão condenados, vocês vão para o inferno. Não, eles já estão, gente. Lembra, porque ele diz que o inferno vai seguir a alma das pessoas para o outro lado. Por que ele vai seguir? Ele já está vivendo aqui, o inferno segue você. Não. O que vive. O que vive nele. Então, olha só, nenhuma, gente, eu queria, não que eu queria, na verdade, não que eu quisesse. Eu queria que tivesse assim, olha, uma condenaçãozinha, uma coisa e outra, mas não tem nenhuma condenação. O que essas pessoas carregam, então? Síndrome de culpabilidade, de culpa. É a síndrome de Lúcifer. Ele também se vitima direto, se faz de vítima direto. Agora, como é que você faz para colocar isso aqui na cabeça e viver essa paz que Jesus falou? Jesus falou assim, eu tenho vos dito isso para que em mim tenhas paz. Você não consegue ter paz em nada, rapaz. Se você ganha pouco, você não tem paz porque você não pode desfrutar do que você quer. Você tem muito, não tem paz porque ao desfrutar do que quer, você corre o risco de ser sequestrado. Então não é o ter ou não ter que te faz ter paz ou não. É o ser. Uma vez que você é em Cristo, absolvido e justificado, aí diz assim, em mim tem paz, que é em vocês, não tem como ter paz. Não tem. Só em mim. Eu vejo o pobre reclamar, quem tem média situação reclama, o rico reclama, o milionário reclama, todo mundo tem problemas. Por quê? A paz é só em Jesus Cristo, não tem jeito. Não tem jeito, gente. Nenhuma condenação há para quem? Para quem está em Cristo Jesus, que não mais anda segundo a carne. Então tem um detalhe ali, ué. Porque se você está carregando culpabilidade, não teria mesmo você culpa, não. Pastor, eu ando segundo a carne. Então a sua culpa está certa. Quero ler só mais um sobre a culpa. 1 Coríntios 15, 17. Só mais um sobre a culpa. Pastor, mas ninguém tira essa culpa de mim. Para de alimentar a sua carne. Você vai ver, você não vai sumir. Controle os teus desejos, suas vontades, seus pensamentos. Controle esse negócio aí. Ah, porque eu não sei, quando eu vejo eu já estou sem roupa. Não. Não tira a roupa não. Controla a sua carne aí. Tá rindo? Controle esse negócio aí. 17. 15, 17. 1 Coríntios 15, 17. Olha que texto lindo, gente.
libertador. E, se Cristo não ressuscitou, então é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão Passou aqui. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Volta no 18 para me explicar uma coisa a você que carrega a culpa. Se está certo você carregar a culpa, Paulo está dizendo o seguinte, que se você ter culpa, estiver certo, aqueles que nós acreditamos que morreram em Cristo, eles estão perdidos. Então, das duas, uma. Ou você remove essa culpa hoje e agora, ou aqueles que você pensa ou pensou até agora que morreram em Cristo estão de boa, não estão. Estão perdidos. Conseguiu entender o raciocínio de Paulo? Volta no 17. Ele diz o seguinte, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem sentido nenhum. Quando você carrega a culpa, você sabe o que você está dizendo? Que Jesus não ressuscitou. Só que chegou na Páscoa, por causa do chocolate, por causa da caixa de bombom que você queria ganhar, aí você cantou, como é que é aquele... Não, tem o outro que é, porque ele vive, posso crer, e olhando para a caixa de chocolate, porque você acredita que ele ressuscitou por causa do chocolate, do ovinho, do coelho que o ovo põe. Eu vou repetir para você aqui, se Cristo não ressuscitou, os nossos irmãos em Cristo estão perdidos, estão condenados. Quando você diz assim, eu tenho culpa, pastor, você está dizendo, ele não foi homem suficiente para ressuscitar e carregar minha culpa. Você mantém Cristo na sepultura. Você tem noção do que é isso? Quando você carrega a culpa, você mantém ele na sepultura. Eu lamento te dizer que para muitos crentes, ele ainda está na sepultura. Vocês têm que decidir, gente. Eu não digo vocês aqui presentes, é só a forma de falar, tá? Vocês creem nele, imagina. Ele ressuscitou? Você tem culpa? Ele ressuscitou? O povo nem responde. Porque eles descobriram que agora que para... O ruim de ensinar é isso. Eles descobriram agora que é o seguinte, se ele ressuscitou, quem não está entendendo, gente? Se você carrega a culpa, ele não ressuscitou. Porque ele manda João escrever, fala assim, escreve aí, João. Filhinhos, não erra não. Mas se errar, tens gratuitamente um advogado. Gente, ninguém tem defesa em duas esferas ao mesmo tempo, acontecendo em tempo real. Tem como? Tem não. E se eu te mostrar na Bíblia que você tem dois advogados, o que você faz? Um aqui na terra, que é o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que nós temos um outro advogado lá. Nós temos dois advogados. Em tempo reais, até porque eles são eternos. Aqui, o papel do Espírito Santo é ficar lembrando você, ó, ele morreu por você, tá? Fica de boa, tranquilo. Aí você, não, morreu não, tá lá ainda. Quer dizer, morreu, mas tá lá ainda. Deus é tão bom que Jesus morreu na sexta e ressuscitou quando? Domingo de manhã, quando as mulheres foram lá, ele já estava a peregrinar, né? Então, pressupõe-se bem cedo ele já saiu. Jesus levantava cedo. Jesus Quem pegou isso aí? Jesus levantava cedo. Aí foi no domingo, não foi? É só um trocadilho que eu vou fazer aqui, só para chamar a sua atenção. Quando foi na segunda-feira, o que o povo fez? O povo que condenou ele. Na segunda, posterior à ressurreição. Foram no cartório para pegar o quê? Certidão de óbito. Aí chegou lá, aquela certidão de óbito daquele tal de Messias. Agora a gente vai esfregar na cara do discípulo dele. Aí o cara do cartório estava lá falou assim, não está sabendo não? Não. Não tem como dar certidão de óbito para ele. Por quê? Estão dando por aí. Você viu como é que você carrega a culpa? Você tem dificuldade de vibrar com a ressurreição. Ele chorou no cartório, o camarada falou, não posso dar. O cartório abriu na segunda e Jesus já estava passando por lá. Ele está andando por aí. Como é que vai dar certidão de óbito para vivo?
Quem tem uma certidão de óbito aqui? Quem tem? Sua, sim. Não do seu parente. Quem tem? Você tem uma certidão de óbito aí? Tem. Quando você carrega a culpa, você está com a certidão de óbito do teu Jesus. Ele não ressuscitou para você. Você não sabe tamanha ofensa que é para ele você carregar a culpa do seu pecado. Você está dizendo assim, o Senhor não ressuscitou. Você tem uma certidão aí de Jesus, não tem? Jesus morto? Tem. Você já viu a foto, o que está escrito lá? Onde ele foi sepultado? O que está escrito lá? Ele não está aqui. Se eu pudesse mexer nessa frase, eu ia alterar ela. Se eu pudesse, eu ia. Eu falo, claro que ele não está aí. Ele está na sepultura de muitos crentes, na mente de muitos crentes, ainda sepultado. A igreja não desfruta de um Cristo vivo, ressurreto. Ela não desfruta de um Cristo ressurreto. Que o seu pecado realmente foi perdoado. Ele removeu a culpa. Ele te justificou, te tornou réu primário. Não tem se consultar agora, Paulo disse, não tem nenhuma condenação. Pode puxar lá a capivara lá do boneco, que não vai ter nenhuma condenação. Ah, vocês não acreditam. Sai desse tópico. Última informação da Bíblia. Esse povo não está acreditando. Gente, essas palavras é libertadora. É para você sair daqui, como é que é? Jesus ressuscitou mesmo? Peraí, então se ele não ressuscitou, vão a nossa fé. Se eu tiver culpabilidade, ele está na sepultura. O salário do pecado não é a morte, gente. Eu falei isso aqui semana passada, não é a morte? Então, quando ele atraiu para ele o pecado de toda a humanidade, ele tinha direito a um salário. Ou não? Sim. Só que ele gastou rapidinho, menos de 3 dias. Vocês estão cansados de manhã? Vocês não pegaram, não? Ele não pegou o pecado da humanidade? E qual é o salário do pecado? Então, quando ele pega o pecado, ele teve poucas horas para consumir todo o salário da humanidade. Ele correu contra o tempo. Na ceia eu vou falar isso aí. Ele correu contra o tempo. Ele pagou tudo. Não, mas você quer pagar um pouco ainda. Então paga, então. Deixa o Cristo na sepultura. Só tem um detalhe. Que a Bíblia fala que quando tocar a trombeta... Lembra o que Paulo falou ali? Cadê? Que ele fala ali dos condenados. Qual é o versículo aí? Aí. Os que dormiram em Cristo estão perdidos. Só que a Bíblia fala que, no mesmo capítulo aí, ó, capítulo 15, que ele vai falar da ressurreição, ele fala que os mortos vão ressurgir. Então, quando você carrega a culpabilidade, 2 coisas você está falando para o escritor da carta aos Coríntios. Você está dizendo que ele não ressuscitou e você está dizendo que ele não volta para buscar a igreja. Porque se ele não ressuscitou, como que ele vai voltar para buscar a igreja? Você está anulando o arrebatamento, você que carrega a culpa. Você nem percebeu. Você anulou o arrebatamento. O que você está fazendo aqui? É por isso que Paulo fala, vã é a nossa fé, o 17. Vã é a nossa fé. E está dizendo assim, vocês estão professando uma fé no Cristo morto. Porque se você... Irmão, eu vou falar bem uma coisa para você. Eu queria ter 20 anos, 30 anos de idade, alguém pregando isso para mim. Eu seria senador do Brasil. Eu nem sei se pastorzinho forreca aqui, não. Estou te falando, mas enganaram tanta gente. Contaram tanta história. Jesus não é bem isso aí, não. Cuidado. A ceia, que é uma celebração da ressurreição, da morte inocente, vicária dele, se tornou um trabalho parece até o fórum onde você está sendo condenado. Cuidado, eu vou pegar o pão, cuidado. Eu voltava. O cara já comia assim, pô, estou comendo a ceia porque tem alguém olhando, mas eu já sei que vai dar ruim. E dava mesmo. A terceira e última arma. Você me ouve mais 5 minutos? Qual é a primeira? O medo. A segunda, a culpa. E a terceira? Essa aqui tem muita gente caindo nela. A ganância. A avareza. A ganância. A avareza. São primas elas. Eu vou ler um versículo só porque tem muito aqui. Eu vou ler só o Mateus 25, 23. A ganância. A avareza. O inimigo prende muita gente ali. Se você chegar para alguém e falar assim, ó, tem um negócio aí, não sei se vocês já ouviram falar nisso, não é só pirâmide não, mas tem também um lance de uma roda, não sei se vocês já ouviram falar, cada um bota 100 e faz uma roda, aí no final de 15 dias, um mês, sai você, no outro mês sai ele, não sei se vocês já ouviram falar nessa jogada aí.
Tudo que você chegar para uma pessoa que você fala assim, ó, você vai colocar 100, no final de semana tu vai tirar 1.000. O que o cara faz? Põe 100. O nome disso é ganância. A Bíblia aconselha você a enriquecer. Está na Bíblia, tá? A Bíblia te aconselha a enriquecer. Está até aqui, mas eu não vou ler, não. Com o seu trabalho. A Bíblia diz que das coisas ilícitas você vai empobrecer em algum momento. E esses dias eu vi alguém passar por isso. Tem o que te fazer de apartamentos, de carro, de moto, de tudo que foi preso para poder pagar. Quer dizer, conquistou tudo e se cumpriu o provérbio, ficou pobre no outro dia. Olha o que Mateus 25, 23 fala. Disse-lhe o Senhor, seu Senhor, bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. 3 coisas sobre esse versículo. Deixa eu fechar aqui, que eu fico olhando para o sermão, dá vontade de pregar. 3 coisas que eu vou te falar sobre aquele versículo, sem em paz para sua casa. Bem-estar, bom e fiel servo, ou servo fiel. Deus está olhando o teu momento de escassez. Deus está bem te observando como é que você se comporta na sua escassez. Como que você administra as coisas que Ele te deu. Porque aqui está falando da parábola. Aqui não está falando de salvação, aqui está falando do reino. As parábolas é para explicar o reino, não é para explicar a salvação. Segunda coisa. Tu foi fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Fala a verdade, quem gostaria de ter muito? Ok. O que tem que fazer para ter muito? Só. Não é trabalhar mais. Você pode ter 2, 3, 4, 5 rendas, quanto você quiser. Mas não vai ser as rendas que vai te colocar no muito. É a tua fidelidade no pouco. Porque no muito você não consegue ir. O muito é um desfrutar que só Ele pode te colocar. Você não consegue ir pelas suas pernas. Ele diz assim, no muito eu vou te colocar. Existe um muito te aguardando. O Jordão que você precisa atravessar é a fidelidade do pouco. Faça isso, eu estou te dizendo. Eu sei o que eu estou falando. Terceira coisa que tem nesse versículo aqui, que queria. Essa aqui é para você ir voando. Você não vai sentir nem o chão. Ele fala assim, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ali não é salvação, ali é reino. Aquela palavra gozo ali, em algumas versões está alegria. Entra para a alegria. É o reino. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que avarento, ganancioso, não vai fazer parte do reino. Por quê? Se você já tem ganância com o seu próprio dinheiro, você imagina com as riquezas do reino. Pastor, além de salvo, eu quero reinar, porque reino é uma coisa, salvação é outra. Vocês estão cansados de ouvir isso. Então você quer ser salvo? Crê em Jesus Cristo, será salvo tu e sua casa. Acabou. Não, eu quero reinar em vida aqui e quero reinar lá do outro lado. Você precisa abrir mão da ganância. Você que não é, só vigia. Eu comecei dizendo a você 3 armas que o inimigo te trava. Ele não tem como roubar a sua salvação, mas ele tem como fazer você ser um salvo com a vida desgraçada aqui e do outro lado você ser só um salvo, um filho de Deus. Muito bem, obrigado, vai viver uma eternidade com Deus, mas você não vai reinar. Por isso Jesus falou assim, ó, tu foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Ponto e vírgula, fechou a sentença. Então, o muito que ele vai te colocar não é no céu, é aqui. Aquele muito é aqui. E ao estar no muito aqui, é a prova de que tu está entrando para o reino. Ninguém que participa do reino de Deus na prática tem uma vida de qualquer jeito do lado de cá. Deus já te dá a condição de você provar para o mundo que você faz parte, que você está entendendo o reino. Grave isso que eu estou te falando. O reino de Deus, quando você começar a participar, viver, desfrutar dele aqui, o mundo vai saber, as pessoas à sua volta vai saber. Porque você vai transbordar. Por que vai transbordar? Porque é muito. Ninguém que participa do reino vive escassez a vida toda. Põe isso na sua cabeça. Você não pode fazer parte de um reino, de uma vida de escassez a vida toda, em todas as áreas da sua vida. Primeiro ele vai te dar o muito, depois tu entra para o reino. Você não vai entrar para o reino para desfrutar de nada enquanto do lado de fora do reino você não tiver muito para provar que o reino é o seu próximo passo, é o seu próximo nível que você vai chegar. Agora, avareza, ganância, você precisa abrir mão.
A ganância seria ter muito, pastor? Não, busque ter o máximo que você puder ter. Desde que o que você tem ou venha a ter, conquistar, não tenha nenhuma conexão com a sua essência, com o que você é. Não pode ter nenhuma conexão. Não, porque não pode ter conexão. Deus falou com Josué, com a nação de Israel em Deuteronômio. Quando vocês entrarem naquela terra que conquistar tudo, fique sabendo vocês que não foi a força do vosso braço, mas eu, Senhor, que dei tudo a vocês para desfrutar. Eu quero fazer uma oração com você. Curve, por gentileza, a sua cabeça. Eu quero que você ore ao Senhor contra essas três coisas: o medo, a culpa e a avareza ou ganância. O medo, a culpa e a avareza. Fale um minuto com o Senhor e Deus, me dê sabedoria. Eu preciso vigiar nessas três áreas. Eu não tenho necessidade de ter medo, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu não tenho necessidade de carregar culpa, porque eu fui justificado em Cristo. Eu não tenho necessidade de avareza, porque as maiores riquezas que o Senhor tinha contigo, a saber, o teu filho, o Senhor revelou para nós essa riqueza. E agora Paulo diz que nós carregamos neste vaso de barro. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo, muito obrigado por habitar em nós. Nós carregamos nesse vaso de barro as riquezas. Oh, profundidade de riqueza. Muito obrigado, Espírito Santo, por esse entendimento. O teu povo vai sair daqui e voltar para os seus lares. Mas nos orienta durante essa semana, de modo, Espírito Santo, que o medo, a culpa e a ganância jamais seja impedimento das nossas vidas. Jamais sejam armas que o inimigo prepara contra nós e elas tenham sobre nós sucesso. Retira de nós, da nossa mente, do nosso coração, Espírito Santo, pelo poder da tua palavra, o medo, a culpa e a ganância. Fica de pé, por gentileza. Aplauda o Senhor, vamos ofertar ao Senhor nessa noite.